Hello, hello! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Criando e Cativando. Eu sou a Ellen Joyce e hoje nós vamos falar sobre esse bloqueio criativo que está na vida, que pode estar na vida de várias pessoas. Mas antes, lembrem-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos e resenhas incríveis aqui do canal. Hoje era pra ser sobre um tema diferente, que era pra ser um vídeo sobre a fase 2 da Marvel. Porém, eu não terminei de assistir os filmes da fase 2 ainda. Na verdade, eu nem comecei, mas eu vou começar. Então, eu precisava de um outro tema para o vídeo de hoje. Aí eu pensei mais um pouco e nada. Gente, não vinha nenhum outro tema na mente para falar hoje no vídeo aqui do canal do Criando e Cativando. E eu fiquei, gente, e agora? Eu também estava pensando eu estava arrumando o cronograma da Sexta Criativa, que é lá no Insta do Criando e Cativando, e eu pensei, vou fazer um post sobre bloqueio criativo. Então veio a ideia, por que não fazer um vídeo sobre bloqueio criativo no canal do Criando e Cativando? Porque esse é um tema, gente, que tá na vida de todo escritor, todo roteirista, sempre tem um bloqueio criativo, infelizmente. Até porque o bloqueio criativo ele pode surgir em qualquer setor, seja na escrita, seja no audiovisual, seja nas artes visuais. O bloqueio criativo ele pode surgir em qualquer momento. Eu não desejo isso para vocês, mas ele pode surgir. Mas Ellen, como sair de um bloqueio criativo? Lembrando que esse vídeo eu vou fazer mais focado para a escrita, que é a minha área. Porém, talvez as dicas ajudem na sua área também. Então vamos lá. A verdade é que não tem uma fórmula certa para você sair do bloqueio criativo. Cada um vai encontrar a melhor maneira para o seu processo de criação de uma história, de um roteiro, enfim. Mas Stephen King, em seu livro sobre a escrita, falou que ele escreve todos os dias. Independente se tá bom ou ruim, porque na maioria das vezes pode ser que fique ruim, ele escreve o que for, mas para continuar na rotina, para continuar escrevendo, que é o importante. Eu achei essa uma ótima dica, porque o Stephen, ele escreve todo dia. Então, uma hora, as ideias têm que voltar. E aí a gente não caiu na tentação de parar e voltar depois e quebrar a rotina de escrita. Faz um tempinho que eu li sobre a escrita, acho que foi 2017, então eu não me recordo se essa dica que ele deu foi relacionada ao bloqueio criativo ou se ele estava falando sobre sobre ter uma rotina de escrita. Mas independente, eu achei que se foi ou não relacionado ao bloqueio criativo, se aplica a esta área também. Agora, algo que eu faço quando eu estou com bloqueio criativo em alguma situação, em alguma cena, eu vou meditar. Isso é algo que funciona pra mim. Então eu vou em um lugar calmo, fecho a porta, fico em silêncio e converso com o meu personagem. Sim, eu converso com os meus personagens. Eu pergunto pra ele ou pra ela, viu, o que aconteceu em tal situação? Então eu fico em silêncio e espero a resposta chegar. Às vezes ela chega, às vezes ela demora, às vezes ela chega no outro dia, mas ela chega. E aí isso é algo que funciona pra mim, porque é uma conexão entre eu e o meu personagem. Eu sempre falo que os personagens são como pessoas que estão emprestando sua história para nós, escritores, contarmos. Então nós temos que ter respeito por essas histórias, e aí eu sempre me comunico com eles perguntando o que aconteceu, como foi essa situação. Eu acho isso funciona muito pra mim, e eu tinha que passar essa dica para vocês. Mas sempre tem aquele momento em que você está escrevendo e trava. Não adianta, você tenta continuar e não vai de jeito maneira. Você até escreve, mas não vai. Nesses momentos, o que eu faço? Isso vale não só para a escrita de livros, mas também para textos. E no meu caso, às vezes eu faço até em outras coisas não relacionadas à escrita. Sabe quando você tem que resolver uma coisa, mas não adianta? Eu paro, deixo do jeito que tá e vou assistir uma série. Uma série legal, uma série que eu goste. E vou me distrair, comer alguma coisa, distrair a mente para acalmar e então retornar para a tarefa que exige a minha atenção com um outro ponto de vista ou uma outra perspectiva. O desafio é voltar para a tarefa que precisa da sua atenção. Porque às vezes a gente está aqui se divertindo, assistindo uma série, e aí você sabe que você tem um problema a resolver e vai adiando esse momento. Então, gente, voltem. Eu digo porque eu mesma, é muito fácil maratonar uma série, gente. Eu mesma já fiz isso. Voltem para seus livros, suas narrativas, suas histórias. Não deixem para depois. Agora, essa dica eu gosto bastante. Às vezes na hora é meio chato de fazer, mas eu gosto bastante. Essa dica vale não só para a escrita, mas para a leitura também. Imagine que você está escrevendo / lendo, e aí você está em uma cena que é meio chata, aí você, vou parar um pouco, ou então a cena está meio tranquila, ou então você não gosta do que você está escrevendo, lendo, você fala que vai parar. Não pare, continue, mesmo que a sua escrita não fique muito boa, não fique do seu agrado. No caso da leitura, você tem que
continuar lendo, mas para parar a sua leitura / escrita em uma cena divertida, uma cena que vai te deixar entusiasmado, entusiasmada em saber o que acontece depois. Porque daí você parou ali, você parou de escrever naquele ponto, ou parou de ler naquele ponto, você vai ficar querendo saber o que acontece depois. Então, continuem. Eu sempre faço isso, principalmente com leitura. Lembrando que quando estamos falando de escrita, você terá que revisar o seu livro, a sua história, o seu texto. Então, mesmo que agora você escreva algo que não está do seu agrado, depois você pode revisar e mudar e talvez tenha uma outra ideia, uma outra forma de mudar. Mas continue. Agora, uma dica que talvez você encontre ao pesquisar na internet dicas de escrita é escrever sobre aquilo que você sabe. Isso é sensacional, porque você vai estar escrevendo sobre algo que você conhece, sobre um assunto que você domina. Porém, isso não quer dizer que você não pode se aventurar para mundos fictícios. E é aí que entra a pesquisa, conheça lugares, mesmo que você não possa ir fisicamente até determinado lugar, veja online, procure a cultura do lugar onde vai se passar a sua história, esteja sempre aprendendo algo novo. Preste atenção ao seu redor. As ideias, elas surgem nos momentos mais inusitados. Uma vez eu estava arrumando a cama de manhã e aí surgiu uma das melhores ideias que eu já tive. É uma ideia que eu tenho muito carinho por ela e porque eu estava refletindo sobre uma dúvida que eu tinha. Não limite o seu conhecimento. Hoje nós temos a internet, que é uma ferramenta maravilhosa de pesquisa, de conhecimento, de adquirir conhecimento. Então vamos aproveitar a ferramenta que é a internet para ampliar os nossos horizontes, para que nossas histórias estejam sempre além desses horizontes. Então temos uma dica que é importante, porém específica. O bloqueio criativo ele pode surgir de diversas situações, e uma delas é a falta de planejamento e pesquisa antes de escrever a sua história. Isso já aconteceu comigo. Uma vez eu tive uma ideia sensacional e eu queria começar a escrever para conhecer essa história, e foi o que eu fiz, eu comecei a escrever. Porém, em determinado momento, eu não conseguia mais avançar na história porque eu estava com um problema de localização. As únicas informações que eu tinha são alguns detalhes que eu tinha anotado antes de começar a escrever a história em si, porém chegou nessa parte que eu precisava de um mapa fictício, então eu teria que criar esse mapa fictício. Porém, para fazer esse mapa eu precisava de referências reais, ou seja, pesquisa. É muito importante fazer todas as pesquisas necessárias antes de escrever sua história. Então conheça seus personagens, o passado deles, como eles agem / agiriam em determinadas situações, onde aquela história se passa, em que ano, por que está acontecendo determinado ponto de virada, qual é o seu final. Essa é um pouco mais difícil, pode ser que você já saiba o seu final, pode ser que não. Mas reflita sobre o seu final, mesmo que ele mude depois, para você saber para onde a sua história está indo, para onde a sua história, a sua narrativa está caminhando. E assim, quando surgirem perguntas em seu processo criativo, você terá as respostas. Essas foram algumas dicas que eu uso quando surge um bloqueio criativo e que talvez possa ajudar vocês. Como eu disse, a forma como você sai de um bloqueio criativo é muito pessoal, cada um tem o seu jeito. Então me contem nos comentários o que vocês fazem para acabar com o bloqueio criativo. Lembrem-se de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos!